Pode ir. Vandeham Shri Guru Sujutapadakammalam Shri Gurum Vaishnavamscha Shri Rupam Sagrajatam Sahagana Raghunatam Vitam Tam Sajivam Sadvaitam Savadhutam Parijana Sahitam Krishna Chaitanya Devam Sri Radha Krishna Padam Sahagana Lalita Sri Vishakhavitam Narayanam Namaskritam Naro Chaivo Narottama Devim Saraswatim Vyasam Tato Jayamudhiraye Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare 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 Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Srimad Bhagavad Gita, capítulo 3, verso 26. Parou aqui comentário para Kashika Brite. O propósito de executar karma, dever prescrito, é de obter conhecimento, Jnana, o qual conduz a Bhakti. Aqueles que não sabem desse fato são ignorantes, e aqueles que estão apegados aos seus deveres prescritos devido a essa ignorância são chamados de karma sangue. Um Jnani deve apenas ocupar tais pessoas ignorantes em seus deveres prescritos, de acordo com as Escrituras. Porque se a inteligência deles estiver confusa, eles perderão fé na necessidade de executar este dever. Sob tais circunstâncias, até mesmo Jnana não será capaz de manifestar em seus corações, e então eles desviarão dos caminhos de executar seus deveres, karma, e de buscar conhecimento, Jnana. O mesmo não se aplica ao dar instruções sobre Bhakti, porque, de acordo com as Escrituras, instruções sobre Bhakti é auspicioso para todos, sob qualquer circunstância. Então, por conceder instruções sobre Bhakti, o pregador de Bhakti fará com que todos se tornem perfeitos. Por esse motivo aqui que nas correntes Vaishnavas que pratica Bhakti, ele jamais instrui outros no caminho de karma ou jnana. Esse ponto de vista que o Gurudev está falando, que esse verso refere àqueles que falam sobre jnana. Se eles falham em falar sobre o dever prescrito, então aquilo é não favorável para eles e para quem escuta. Mas se alguém dá instrução de bhakti para os outros, então não tem nenhuma coisa errada nisso, né? Por quê? Porque bhakti é auspicioso para todos e em qualquer circunstância. Qualquer que seja o nível, a pessoa pode começar a praticar bhakti. O negócio é que não deve falar para aqueles que não têm fé, igual no final do Gita. Krishna fala não ensinar essa mensagem para aqueles que não têm fé. Então, isso não sai falando para todo mundo. Mas se for instruir alguém que está praticando Bhakti ou Vaishnavismo, ele jamais vai falar para os outros praticar karma ou Jnana ou qualquer tipo de yoga. Sempre Bhakti, por esse motivo aqui. Porque Bhakti é independente também. Os outros dependem de Bhakti. Bhakti é totalmente independente. Se a pessoa tiver um pouquinho de fé
no único Deus. Um pouquinho de fé de Bhakti, então ela pode começar, se ela for séria e determinada, vai ser mais rápido que qualquer outro processo. Mesmo, não importa em qualquer circunstância, como eu falo, sob qualquer circunstância. Por esse motivo. Aqui vai explicar mais. Carol e Leia, Haribo, boa noite. Vamos recitar aí. Haribol, boa noite. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Boa noite a todos. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nós estamos na página 217. Comentário do verso 26 do capítulo 3, página 217. Vai ler aqui um verso chamado Bhagavad 5.5.15. Rishabhadev disse. Rishabhadev é uma manifestação de Vishnu, avatar de Vishnu. E era ele que era o pai dos 100 filhos, cujo mais velho chamava Bharata, que a gente leu a história de Bharata, que apegou ao veado, depois nasceu de novo como veado. Ele lembrava várias coisas que ele tinha feito e isso ficava na forma de veado, ficava escutando recitação das glórias de Vishnu. Aí depois dessa vida dele, nasceu como Jada Bharata, que é aquela história que ele era muito renunciado, ficava tomando. Eles achavam que ele era louco e puseram ele tipo de espantalho na plantação de arroz da família. E aí nisso passaram os devotos de Kali, pegaram ele para oferecer a cabeça dele para Kali, e a deidade de Kali manifestou a própria Kali, saiu da deidade e defendeu ele, matando aqueles infratores e protegendo ele. Esse Rishabhadeva é pai de Bharata Maharaj. Bharata Maharaj é o que dá nome à Índia. Índia, na verdade, chama Bharata. Esse nome Índia depois que foi... Alguns falam pelos muçulmanos, outros pelos ingleses, mas não está nas escrituras. Então, eles estão fazendo hoje em dia, agora eles vão fazer a Índia trocar de nome e voltar para o original, que é Bharata. Bharata, por causa desse Bharata, e aqui Rishabhadeva está falando, esse Rishabhadeva é pai desse Bharata Maharaj. É a manifestação de Vishnu. Vamos ver o que ele fala aí. Rishabhadeva disse: apenas minha morada e minha misericórdia devem ser o objeto da oração. Instruções sobre devoção a mim devem ser dadas de pais para filhos, de professores aos seus discípulos e de reis aos seus serventes. Ninguém deve ficar irado se alguém recebe as instruções, mas não as segue. Até mesmo aqueles que são ignorantes sobre o conhecimento das verdades espirituais fundamentais, Tattva-gyana, e confusos sobre seus próprios deveres, não devem ser ocupados no karma. Qual objetivo será alcançado por ocupar uma pessoa cega pela ilusão nas atividades fruitivas, afundando ainda mais no poço escuro desse mundo material? Nada será alcançado. Por esse motivo, a gente jamais aconselha ninguém a praticar karma ou jnana, ou yoga, só bhakti. Rishabhadeva está falando isso. Apenas isso. Ao falar nas escrituras, karma kanda, jnana kanda, kevala vishera bhana. Caminho de karma e yoga e jnana parece bom, mas na verdade é igual veneno. Por quê? Porque principalmente nessa era de Kali é praticamente impossível. Além disso, o que dá o resultado para eles é Bhakti. Além disso, é muito mais difícil conseguir o resultado neles. Então, só um tolo, na verdade, vai ir por esse caminho. Alguém pode pegar o elevador e, com fé firme, subir até o último andar, para que ele vai ficar sacrificando, sem saber se vai chegar lá, indo de escada, degrau a degrau? Tolice.
Então, essas palavras, isso aqui, Vaishnavismo, Bhakti Yoga, nosso livro dos Goswamis também fala isso. Jamais deve instruir os outros em karma e jnana. Não significa que vai sair falando de Bhakti, devoção para todo mundo, porque se a pessoa tiver fé, ela é proveitoso. Se ela não tiver, é proibido falar para ela sobre isso. Mas se for falar, igual a gente está lendo aqui, o ideal é só incentivar Bhakti Yoga, que é o real caminho auspicioso. No final vai contar o tanto de devoção e tanto de serviço que a gente fez direto para Deus. No final da vida que vai contar é isso. Então, o Varnashram Dharma é dado só para aquele nível de devoto, nosso praticante, para ter uma base, pelo menos. Em cima dessa base, o foco é só Bhakti. Então, isso fica claro aqui. Ao comentar sobre este verso do Srimad Bhagavatam, Srila Siddhara Swami diz: se alguém instrui outros a se ocupar em karma ao invés de dar instruções sobre Bhakti, ele incorre em pecado. De acordo com Srila Vishvanatha Chakravarti Thakur, o presente verso não é para aqueles que propagam a mensagem de Bhakti, mas deve ser considerado por aqueles que dão instruções sobre Jnana. E Bhakti não tem pré-qualificação. Se a pessoa tiver um pouquinho de fé e escutar, e ter uma concepção monoteísta, então ela automaticamente pode escutar sobre Bhakti. Já Jnana, não. Se ela não tiver aquela qualificação, um Jnana, é dever dele ocupar as outras pessoas no dever prescrito, seja até com desejo de frutos. Mas Bhakta não. É dever de quem está no Vaishnavismo incentivar os outros a Bhakti. Não dispensar Varnashram Dharma, mas focar em Bhakti Yoga, seguindo os princípios religiosos. E manter o corpo de maneira digna, trabalho digno, sem apego. A essência é essa. Você vê, todas as religiões, a essência também é essa. Um dia eu estava conversando com um amigo do Irã, é muçulmano. Aí na conversa eu falei isso para ele. Ele estava falando de outros processos, né, na linguagem dele, karma. O objetivo era fazer o bem e tal. Eu falei, não, o objetivo é ter amor e servir a Deus. Ele ficou meio assim na hora. No outro dia, ele mandou mensagem. Não, eu vi aqui no Alcorão, a última mensagem de Maomé foi justo o que você me falou ontem. E tudo deve ser feito para Deus, serviço a Deus, com devoção. No final, a essência é essa. Os outros caminhos são muito mais árduos, muito mais difíceis de progredir espiritualmente, muito mais árduos. Se alguém tiver um pouquinho de fé em Bhakti, for séria e ir unidirecionado só nisso, fazendo as outras coisas só para manter o corpo e focado só em Bhakti, ela vai ver que o caminho dela é muito mais rápido. E não precisa de nenhuma pré-qualificação para isso. Nos outros caminhos precisa de qualificação. A pessoa seguir certinho o caminho de Niskama Karma Yoga, ela vai ter que ter uma qualificação. Para ela seguir Jnana, ela vai ter que ter purificado o coração através de Karma Yoga. Mas se alguém tem um pouquinho de fé e Bhakti, não precisa de nenhuma pré-qualificação. Bhakti é poderosa por si mesma para limpar qualquer tipo de impedimento. A gente vê na vida de Jagai Madai mesmo. Tem a prostituta Pingala, do Srimad Bhagavatam. Tem a que a gente leu aqui sobre Jajati Maharaj. E vários outros exemplos. Valmiki, que era ladrão de joias de estrada, escreveu por Bhakti, misericórdia de Narada, e por recitar o nome de Rama através de Bhakti, virou Valmiki, escreveu Ramayana. Ele era ladrão de joias, roubava, matava, vendia a joia, trazia dinheiro, a família. Então, por Bhakti, tudo é purificado.
Os outros caminhos já é muito mais difícil e necessita alguma qualificação. Ficou claro aí? Próximo, se puder ler aí mais. Carol e Léia. Cada um lê um, se puder. Está no 27 agora. Tá, eu vou ler, mas só tirar uma dúvida antes. É sobre. Quando tá falando sobre espiritualidade, né? Tá conversando com alguém sobre espiritualidade, um é espírita, o outro é católico, e aí essa conversa surge. É sobre essas instruções que tá falando, né? Aí é melhor falar na linguagem deles. Falar aqui, a probabilidade de não aceitar ou falar mal é grande. Melhor falar o que está aqui, mas na linguagem deles, entendeu? E aí fica muito mais fácil eles aceitarem. Sem querer converter também. E o Bhakti é performado também em outras religiões. Então não precisa converter. A pessoa já está praticando em outra religião. Então, o melhor é falar da palavra, não usar a palavra sânscrito nem nada, falar a linguagem deles. Pelo menos é isso que eu faço e é muito bom. Você não faz inimizade, ninguém critica a nossa, e você ainda pode ajudar os outros na deles. A menos que eu. Nossa, até gaguejei. Eu só não posso, lendo aqui, né, que eu não posso A entrar não nesse ser que a assunto pessoa tenha de espírito. inclinação para os Vedas, né? Ou para interessado em saber. Aí não, aí é diferente. Mas você falou se surge o assunto, né? Eu continuo cuidando do corpo da pessoa, da mente. Posso falar que o yoga vai ajudar ela a ser mais feliz, mas materialmente, é isso, né? Apenas diminuir um pouco ali o estresse, né? Não fazer ela perder as estribeiras. É, se ela estiver interessado, né, nisso, tá bom. O problema é não deve falar para quem não está interessado. Senão a pessoa critica, aí é problema para quem falou. Tem que analisar a mentalidade da outra, se ela está apta para receber alguma coisa, né? Ah, não, eu digo os benefícios do yoga materiais. É, mas às vezes ela não gosta nem disso, nem de se falar a palavra yoga, ela já não gosta, dependendo da crença dela. Ah, Se não, falar sim, eu yoga, falaria. já pensa que é da Índia e já nem quer saber. Ah, não, eu falaria só por causa da minha profissão, só para os meus alunos. É, verso 27. É melhor não falar na yoga. Eu não falo nada de Índia para ninguém mais. Eles estão pondo tanto de vídeo aí, tentando queimar a Índia de todo jeito. Não sei, talvez estão perdendo adeptos aí para pessoal de yoga, vegetarianismo. Eu não sei, que às vezes filho foi para a religião contrária, para a Índia, o pai não gosta, ou traiu com pessoal alternativo, o cara ficou puto. Só pode ser, porque tanto de vídeo aí só para denegrir a Índia, né? Aí põe comida de rua, põe não sei mais o quê. Parece que tem uma ira deles a ver que a religião, muitas pessoas estão procurando a Índia, né? Isso parece que tem uma tentativa massiva de queimar de todo jeito, né? Então aí se fala, esse pessoal, a maioria não conhece nada, só vê esses vídeos aí tentando defamar, o cara já pensa naquilo e às vezes até critica. Eu acho que hoje em dia o melhor é não falar nada de índio, deixa eles felizes do jeito que eles estão lá. Feliz não, né? Daquele jeito lá, tá melhor. É, verso 27.
não só da Índia, né, que hoje tem, mas o Oriente inteiro. Tudo é ruim. China é ruim, Rússia é ruim, Índia é ruim. É só aqui que é bom. Porque está junto com religião e política, né? O Ocidente sempre propagou isso para os cristãos aqui, visando coisas geopolíticas. Então, tudo que vem de lá é ruim. Não é só a Índia também, não. Tudo que é do Oriente é ruim. Um certo medo de o povo aceitar. E lá é mais antigo, tem mais conhecimento. Então vai ter um certo medo e a propaganda é forte. Praktre kriyamanani gunae karmani savasha ahankara vimudhatma kartam iti manyate. Vou ler aqui, ler o comentário. Todos os aspectos das atividades materiais são executados pelas três forças da natureza material. Mas uma pessoa confundida pelo falso ego pensa que ela própria é a atuante. Bhavanuvada. Se um homem erudito também tiver que executar seu dever prescrito, qual seria a diferença entre seu trabalho e o trabalho do homem ignorante? A diferença é mostrada em 2 versos, começando com um presente. As pessoas ignorantes acreditam que elas mesmas executam as atividades karma, mas na realidade isso é executado pelos sentidos, os quais são impelidos pelos modos da natureza material. Alguém pode perguntar. Muitas vezes, igual falou Deus desenho de Janaka Maharaj, e até Krishna falou isso, para dar exemplo aos outros, eles formam. Ou dependendo da prática de baixo, tem que fazer algum trabalho no nível de prática. Aí qual que é então a diferença desses para uma pessoa comum? Alguém pode perguntar, porque aparentemente é o mesmo. Eles estão fazendo a mesma coisa. A diferença é essa. O praticante espiritual, quando ele age, faz atividades, nem que sejam materiais, de acordo com o dever prescrito, ele sabe que é os sentidos que estão atuando. Ou seja, é realizado pelos sentidos. Qual que é os sentidos? Materiais. Talvez tenha acontecido com vocês alguma vez. Por exemplo, você está lavando panela, ou lavando o chão da casa, lavando roupa. Alguém pode estar escutando o Gita, o Bhagavata, ou aula de algum acharya, por exemplo. Aí você vai fazendo aquilo ali. A Aleia, mesmo no primeiro dia que entrou, ela estava lavando umas coisas lá. Não sei que aconteceu, se aconteceu isso não, mas pode ser que aconteceu. Comigo acontece. Aí você está escutando. Aí você está fazendo lá uma coisa. Aí você acaba a coisa, você nem lembra o que você fez. Aí por que isso? Porque o sentido estava agindo. A nossa mente estava concentrada em outra coisa, o coração sentindo outra coisa, e ali o sentido estava fazendo aquela atividade. Ou seja, não era a gente que estava fazendo, era os sentidos. Tanto que depois que acaba, às vezes você vai lá para fazer de novo a coisa. Só que você já fez, você não lembra. Porque o sentido estava agindo. É mais ou menos isso. A diferença é que os ignorantes acreditam que eles estão fazendo a atividade. E os outros sabem que na realidade isso é executado pelos sentidos. A alma é transcendental aos sentidos. Então ele, sendo alma, não está agindo naquela atividade. E quem está agindo é os sentidos, de acordo com, pelas forças da natureza material. E qualquer atividade que a gente vai fazer com os sentidos está dominado pelas três forças, Raja, Tama, Sattva. Modo da paixão, bondade e ignorância. Mas os outros ignorantes pensam que eles mesmos estão fazendo. Então essa é a diferença entre um e outro. Aparentemente a mesma atividade, mas bem diferente no real sentido da coisa.
Ninco, então, recitar aí. Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Verso 28. Se tiver dúvida, pode perguntar aí. Verso 28. Tattva vitu mahabaho gunakama vibhagayo guna guneshu vartanta iti matvana sajate. Ó Arjuna de braços poderosos, um conhecedor da ciência transcendental, sabe das diferenças entre a alma, os modos materiais e as leis do karma. Considerando que os sentidos é que se ocupam em seus respectivos objetos, tal pessoa não se apega a eles. Bhavanuvada. Vai ler? Vou ler. Vai ler? Sim ou não? Desculpa que estava fechado o microfone. Imagina, Uma pessoa que conhece as distintivas características dos modos da natureza material, guna, e ação, karma, é chamada de tattvaviti, alguém que conhece a verdade. Você viu a palavra, isso é bom saber essa palavra. Modos da natureza material chama guna. A palavra guna significa qualidades. Então, quando fala guna aqui, significa as qualidades da natureza material. Por isso fala raja guna, modo da paixão, tama guna, modo da ignorância, sata guna, modo da bondade. Dos modos da natureza material, guna e ação, karma. A palavra karma, na verdade, em sânscrito, não é igual a gente tem costume de falar. Aconteceu coisa ruim é karma. É o karma, na verdade, porque o que a gente sofre agora foi o que a gente fez na vida passada, karma. Mas, na verdade, é o fruto do karma. Mas a gente fala karma, às vezes também a escritura fala isso. Na verdade, a palavra karma significa ação. E está conectado porque tudo que a gente recebe nessa vida, de bom ou ruim, depende da ação karma de outras vidas. A palavra karma significa ação. Os modos são divididos em 3 categorias: bondade, sattva, paixão, rajas, e ignorância, tamas. A ação, karma, é dividida em 4 categorias: atividades que são influenciadas por estes modos, pelos semideuses, pelos vários sentidos proeminentes e pelos objetos dos sentidos. Alguém que é tattvaviti conhece a verdade sobre ambos, guna e karma. Os semideuses, ou os gunas, estão presentes nos respectivos sentidos, tais qual a visão, e também nos desejáveis objetos dos sentidos, da natureza, tais qual a forma. Porém, uma pessoa erudita sabe que ele não é os modos da natureza, nem o efeito ou ação de qualquer modo. Ele não tem nada a ver com os modos ou suas atividades. Compreendendo isto, uma pessoa sábia e erudita não fica apegada a eles. É isso que a gente deve entender, que a gente é alma espiritual e não tem real relação com os modos materiais nem com os sentidos. Aquilo é influenciado por coisa material. Se a gente realmente souber disso, automaticamente a gente não fica apegada a essas coisas. Mas só saber não adianta, o negócio é praticar, recitar o nome o máximo possível, escutar, associar,
e tentando cultivar essa devoção dentro da gente. Aí isso aqui vai ser possível. Essa compreensão real vai vir através da prática, não é só teórica, não adianta. Aí se a gente vai realmente entendendo isso no sentido prático, interior, automaticamente ele não fica apegado a eles, aos objetos sentidos. A gente vai entendendo que a gente é alma, aí não é esse corpo. Então, automaticamente, quanto mais a gente compreende isso, menos apego tem pelas coisas, porque as coisas estão relacionadas com o corpo e os sentidos externos, não com a alma. O corpo não tem relação real com ninguém no mundo. Porque o corpo vai ficar aqui. Carne, fala aqui carne, osso, água, terra, fogo, ar, éter, sentidos, tato, visão, isso tudo é material. Então essas experiências são de acordo com os modos materiais. Mas a alma é transcendental a tudo isso. E é o nosso real ser. Daqui a pouco isso aqui já era nosso. Então ele não é falso, mas ele é temporário, não é o nosso real. Daqui a pouco daqui 50 anos, quem vai estar aqui? Daqui 60 anos. Ninguém vai estar aqui mais. Por quê? Esse corpo não vai estar aqui. O que vai estar? Nosso real ser, que é a alma. Então, essa é a real coisa. As relações corpóreas vão todas ser perdidas com o corpo morrendo aqui. Com o corpo ficando aqui na Terra, a alma ainda. As relações corpóreas já era, acabou. Essa é a realidade dura que a gente tem que encarar, é melhor encarar rápido. Não é tão fácil de aceitar, né? Mas é a realidade. Que as relações corpóreas são temporárias, vão acabar daqui a pouco. Então, se a gente entende isso, automaticamente a gente fica mais desapegado disso. E a relação eterna é o quê? A alma. Qual que é a relação da alma? Com Deus. Essa coisa é eterna, jamais muda. O corpo pode morrer milhares de vezes, a alma vai continuar a mesma e sempre eterna e inafetada. Então, qual que é o objetivo da vida? Conectar essa alma com Deus. Do contrário, tem que ficar nascendo aqui, a alma entrando em vários corpos, até entender isso. O melhor é entender agora. Tentar, pelo menos, ao máximo da nossa capacidade, que não é muito, mas tenta. A gente põe energia nisso. Deus é misericordioso e está vendo, então, pelo menos começar isso agora, né? O melhor. E fazendo isso, as coisas ficam bem mais leves, porque não sofre, não fica ansioso em conseguir coisa, fica satisfeito com o pouco que tem, só para manter o corpo vivo. E do contrário, o outro jeito é bem pior. Você vê aquela jogador de vôlei pulou do prédio esse dia, porque apego. Estava apego por marido, riqueza. Aí quando viu que foi cortar, muita gente, o sofrimento, o sentimento que surge no coração numa situação dessa é tão profundo na pessoa que ela não quer nem mais viver ao ponto de cometer suicídio por causa disso. Então, o apego ele cria várias coisas prejudiciais. Além disso, esse tipo de amor, de apego, ele nunca é puro também. Ele sempre tem desejo por gratificação pessoal. Por isso que o Gurudev estava falando esses dias. E quem vai praticar Bhakti Yoga? Quem vai praticar devoção? Aqueles que perceberem que na relação dele com os outros sempre tem algum desejo pessoal egoísta. E aí a pessoa vive algumas experiências desse tipo. Às vezes ela tem afeição por alguém, mas a pessoa não tem por ela. Ou às vezes os dois têm, mas um tem alguma coisa egoísta, ou escondida, depois vem à tona, por exemplo. Aí a pessoa começa a perceber as relações do mundo como que são.
Aí ela começa a ver que não existe amor puro nesse mundo material. Aí ela pode se virar a Krishna, a Deus, que é o único que tem esse amor puro e pode ter essa relação com a alma, ninguém mais. Então, se a gente refletir sobre isso profundamente, automaticamente a gente vai tentar essa relação com Deus, que é eterna e é recíproca. E Deus não quer nada, ele não tem egoísmo nenhum. E a nossa prática também deve ser sem egoísmo. Simplesmente servir para o prazer dele. E ele automaticamente vai ajudar nisso, sem desejar nada. Ou seja, Deus é o único amigo e amante da alma que não deseja nada. Qualquer pessoa no mundo vai desejar alguma coisa da gente. Mas Deus deseja nada. Por que ele quer que a gente serve? Porque sabe que a gente vai ser feliz com ele, que a alma foi criada para isso. Para conectar com ele. A alma não foi criada para ter milhares de corpos e ficar nascendo e sofrendo no mundo, não. Ele criou para dar livre-arbítrio para a gente poder conectar com ele de acordo com a nossa vontade e ver o tanto que isso é bom. Ele não precisa de nada. Por esse motivo, e nem está apegado a nada, igual o Gita falou. Deus cria o mundo inteiro, mas não está apegado a nada. Ou seja, é o único que tem amor puro pela alma. Muita gente, ao ver que nesse mundo material não existe esse tipo de amor, procura por Deus. E aí a pessoa é exitosa. Ela consegue o que ela estava procurando há milhares e milhares de vidas. Aí automaticamente o desapego externo vem. Pelas afeições mundanas. Não é que ela vai ficar zero com os outros, pelo contrário, a afeição dela vai ser espiritual em relação com Deus no centro, e vai ser muito mais profunda e pura do que qualquer outro tipo de pessoa. Aquela fica, isso, no modo da paixão, ou lá insistindo para fazer coisa, ou que está ali presente, ou que quer que faça uma coisa que ela gosta, não que o outro gosta. Esse tipo de pessoa vai ter afeição pura, real, até com essas outras pessoas, a ponto dos outros perceberem isso. Igual o nosso mestre Vaishnava, por exemplo. Eles são totalmente desapegados. Mas quem foi aos pés de lótus deles jamais sentiram o amor daquele tipo. Por quê? Porque apesar de ser desapegado, o amor transcendental pelas outras almas deles é amor divino, porque está conectado com Deus. Então é muito mais profundo, puro e maior que qualquer outro tipo de pessoa. Então não é que a gente vai ficar desapegado, vai ficar seco com todo mundo, não. Vai ficar desapegado materialmente. É diferente. É difícil de entender a não ser pela prática. Então é melhor praticar para compreender um pouquinho, pelo menos, para a gente começar a perceber no sentido prático como que funciona. Lincoln dá para ler? Não. Lincoln for ler o próximo. Agora o verso 29. Praktir guna samudha sajante guna karmasu tam akritsna vido mandam kritsna vina vichalaye. Lincoln, se não der, Denis. As pessoas confundidas pelos três modos da natureza material se apegam aos objetos dos sentidos. Aqueles cujo conhecimento é completo não devem perturbar tais pessoas menos inteligentes cujo conhecimento é incompleto. Bhavanuvada. Alguém pode levantar uma questão. Se todas as entidades vivas são distintas dos modos e não têm relação com eles e suas atividades,
Então, por que eles parecem estarem apegados aos objetos dos sentidos? Para reconciliar isso, Shri Krishna responde com este verso, começando com Prakrate. Eles ficam iludidos pelos modos da natureza que estão absortos. Em outras palavras, eles ficam iludidos devido às suas absorções nos modos. Justo como um homem possuído por um fantasma pensa que ele próprio é o fantasma. As entidades vivas absortas nos modos que se identificam com esses mesmos modos. Influenciadas, então, pelo efeito desses modos, elas se apegam aos objetos dos sentidos. Um homem de conhecimento completo não deve perturbar aqueles cujo conhecimento é incompleto. Isso significa que ele não deve tentar forçar esses entendimentos nas pessoas ignorantes ao dizer: você é uma entidade viva distinta dos modos. Você não é os modos. Da mesma maneira, uma pessoa que é possuída por um fantasma jamais compreenderá que ele, na verdade, não é um fantasma, e sim uma entidade viva. Até mesmo se alguém lhe diz isso centenas de vezes, sua convicção pode ser removida apenas através da medicina de mantras. Então, isso aqui é comparado com alguém que está possuído por algum fantasma e pensa que ele é o fantasma. Da mesma maneira, as pessoas materialistas estão sob os modos, influenciadas pelos modos, e acham que elas é esses modos. Da mesma maneira. Por isso que fala as escrituras que as pessoas materialistas estão influenciadas pela bruxa, ou modos, ou fantasma chamado Maya. Então, aqui está falando que aqueles que têm conhecimento real da coisa não devem perturbar aqueles que não têm conhecimento. Aqui ele estava falando com a Carol aquela hora. Não deve perturbar eles. Eles não vão compreender. Não é inútil ficar tentando falar uma coisa, não vai compreender. A convicção deles pode ser removida, ou seja, a ilusão deles pode ser removida apenas da medicina, da oração de mantra ou de oração. Não é a gente falando que eles vão realizar. A gente pode realizar, experimentar uma coisa. É alguém que já foi alcoólatra, por exemplo, viu a besteira que foi, ou qualquer tipo de intoxicante. Só fez mal para a vida. Mas se você for falar isso para uma pessoa que está começando, não sabe ainda o que vai causar, o que vai adiantar? Nada. Ela vai do mesmo jeito. É inútil falar essas coisas para eles terem conhecimento incompleto. Então, não deve perturbar essas pessoas. Isso é importante. Não deve tentar forçar esses entendimentos nas pessoas. Por esse motivo. No começo quando a gente é adolescente e começa a entrar em contato com a ciência de Krishna, a gente fica querendo falar para os outros, né? Ou então esse dia eu estava refletindo mesmo, às vezes vem um pensamento, ou uma experiência, aí eu venho na minha cabeça, uma coisa dessa tinha que ser falada para os outros, porque é precioso. Mas aí já vem a instrução das escrituras, que não deve ser dito. Então, mesmo quando a gente deseja, não deve falar. Por quê? Porque tem que ter o outro, tem que ter chama patra, pote, para receber aquela instrução. Se não tem o pote, se alguém pôr água, o que vai dar? Vai tudo para o chão, não vai adiantar nada. Então, mesmo que a gente queira, é natural, a gente tem uma experiência e compartilhar com outros, não deve, ainda assim não deve falar. Se a gente vê que a pessoa não está preparada para aquilo. Isso é importante.
verso 30. Mai sarvani karmani sanyasya dhyatma cetasa nirasir nirmamo bhutva judhyasva vigata jvara. Com sua mente fixa no eu interior, oferecendo todas as suas atividades a mim e estando livre de desejo, possessividade e lamentação, lute. Krishna falando para Arjuna. Bhavanuvada. Então, ó Arjuna, lute com sua mente fixa no eu interior, oferecendo todas as suas ações a mim e fique livre de todas as esperanças e desejos materiais. Não deixe que sua mente perambule pelos objetos dos sentidos e abandone qualquer senso de possessividade para com eles. Prakashika Vritti. Shri Bhagavan converte Arjuna em um instrumento pelo qual ele instrui os homens comuns a executar o karma prescrito, livre do falso ego de se achar o atuante e do desejo pelos frutos das suas ações. Aqui a palavra karma se refere a todos os tipos de ações, mundanas e também as que são prescritas nos Vedas. Nirmanar indica que deve-se executar a ação sem nenhum senso de possessão para com os objetos do sentido, tais quais o corpo, a casa, filho, esposa e irmão. Aqui a ordem para lutar significa que deve-se engajar na ação prescrita nas escrituras. As nossas ações devem estar livres de desejo, possessividade e lamentação. Quando a gente consegue isso, ou pelo menos seja o nível que for, vai progredir nisso, as coisas vão ficando mais leves. Vão ficando bem mais leves. A gente consegue levar a vida mais com leveza, porque não vai ter tanto apego. Então, qualquer coisa que acontecer não vai afetar a gente. Se for muito boa, não vai ficar muito eufórico. E se for muito ruim, não vai ficar lamentando muito. As coisas vão ficando mais leves. A gente para o sentido de possessão. E normalmente a gente quer que a esposa, ou no caso de mulher, esposo, faz o que a gente quer. Se faz alguma coisa que a gente não gosta ou não quer, aí dá problema. Por quê? Porque tem um pouco de sentido de posse. Não é meu. A pessoa é minha. O filho é meu. A esposa é minha. O pai é meu. Aí se faz alguma coisa que não gosta, é problema. Por quê? Qual o sentido de possessão? Se a gente perde isso, esse negócio de querer controlar, isso é meu, aquilo é meu, as coisas ficam muito mais leves. Até a relação com a outra pessoa melhora. Por quê? Porque aí o outro vai ver que a gente está fazendo de forma afetuosa, mas sem apego, sem desejo de possessão ou de controle. Então até a relação melhora. Até o outro melhora com a gente. Ou seja, fica tudo melhor. Então, se fica tudo melhor, leva a vida melhor, na morte vai ser melhor, vai ficar mais perto de Deus fazendo isso, por que não vai fazer? Qual o motivo? Se a gente usar a inteligência para refletir nisso, a gente vai ver que melhor é fazer isso. Deve ter coragem, fé nisso. E Deus não é igual a gente pensa, está muito longe, não é um amigo mais íntimo da alma. Dentro da nossa alma está ele lá, Paramatma, super alma. É o amigo mais íntimo da alma, está conectado transcendentalmente com a alma. Ele está dentro da gente, está longe igual a gente pensa, não. É só ir tentando conectar, refletindo as palavras do Gita, recitando o nome.
andando com boa companhia, está nesse caminho. E essas coisas vai vindo, porque não depende de qualificação. Krishna fala aqui. Se a pessoa tiver fé nesse caminho, ela vai compreender. Aí ela vai sentir isso dentro dela. Aí quando ela sentir, ela vai ver, é isso. Tudo que a Escritura falou, é isso, eu estou conseguindo, ela vai percebendo, minha vida está sendo exitosa. Tudo está melhorando. Ao redor dela, dentro dela, tudo está melhorando. Aí depois que ela perceber isso, é impossível dela largar. Aí vai ficar igual o vício, pior dos vícios. Nesse caso, o melhor, né? A pessoa vai querer praticar mais e mais. Cada dia mais. Sem parar. Até a hora da morte. É o único vício bom, na verdade. Vira uma coisa que a pessoa não consegue. Se ela ficar um dia sem fazer, ela morre. Não consegue viver. Porque vai melhorar tudo. A cabeça vai ficar tranquila. A alma vai sentir cada vez mais preenchida. Relação com os outros vai melhorar. Ela vai ficar mais tolerante, mais humilde. Tudo vai melhorar. Então, qual o problema de fazer isso? Não deve ter medo de, se eu fizer isso, será que vai acontecer? Mas será que é isso mesmo? Deve ter coragem para ir nesse caminho e aí tudo vai vir depois. Mas se não fizer nada, não vem. Não vai vir assim de maneira mística. Eu quero, e de um dia dorme, no outro dia recebeu aquela iluminação que eles falam e acordou e aconteceu isso. Não, isso não vai acontecer. É necessário a gente buscar isso dia a dia. E não é tão difícil assim, não, também não. Não é tão difícil porque Deus vai dando misericórdia para a gente. Se a gente tem essa intenção de fé unidirecionada em Bhakti em Deus, mesmo seja difícil, ele vai dar essa condição da gente ir nesse caminho para sempre. Ele vai ver a nossa intenção e vai dar misericórdia. Pela misericórdia dele, isso é possível. Apesar que a gente não consegue, é fraco e não consegue sozinho, isso é impossível. Se a intenção for essa, a misericórdia vai vir de cima e vai dar o poder dele para a gente seguir esse caminho. Não é necessário esse primeiro passo só. Depois disso, o pessoal vai ver que tudo acontece. O impossível pode ser possível. Se os piores criminosos aconteceram isso, que é Valmiki, Jagai, Madai, Pingala era prostituta. Ninguém aí é prostituta. Ou nem garoto de programa. Ou seja, eles eram piores que a gente. Pingala ficava na esquina, prostituindo. A história dela, vocês podem procurar isso em Madhya Bhagavata. Tem a história dela. Nessa escritura, que é o Néctar dos Vedas, tem a história de uma prostituta, Pingala. Nos Puranas tem várias outras histórias desse tipo. Então ela realizou, não existia amor, real amor puro no mundo material. Por fim, ela buscou quem? Deus. E aí ela encontrou tudo que ela desejava. Ela virou devota pura pela misericórdia de Deus. Aí ela foi morar com ele. Uma hora dessa ela está vendo Deus, abraçando Deus face a face. Jamais retorna para cá. Então não tem aquele negócio, eu não sou qualificado, igual falou, o Bhakti não depende de qualificação. É só ter um pouquinho de fé nesse processo, unidirecionado a Deus único, no nosso caso Krishna, e seguir em frente. Não tem mistério nenhum. Verso 31. Jeme matam idam nityam anutisthanti manavaha
Shraddhavanto nasuyanto muchante tepi karmabhi. Leia. 31. Aqueles que não são invejosos, que têm plena fé em mim e que sempre agem de acordo com as minhas instruções, liberam-se do cativeiro das ações frutivas. Bhavanavoda. Bhavanuvada. Anuvada. Sri Bhagavan está falando este verso começando com o IMI, visando induzir as pessoas a seguir suas instruções. Você vê isso aqui, ó. Poucas qualidades são necessárias para isso, ó, que não são invejosas. E muitas vezes a gente inveja até Deus, principalmente no começo está praticando, vê, faz recadas, depois faz de novo e vê que várias coisas desfavoráveis vêm. Muitas vezes a gente tem inveja de Deus, até de Deus. Isso deve ser eliminado. Então a gente não deve ter inveja de ninguém nem de Deus. Essa é uma qualificação. Aqueles que não são invejosos, ou a outra pessoa tem mais dinheiro que eu. A outra pessoa desfruta mais que eu. Não deve ter inveja de ninguém. Satisfeito com o que a gente tem. Isso é uma qualidade para seguir, ó. Não são invejosos, têm plena fé em mim, ou seja, sabe que Deus é um, não é vários, não adora vários deuses, tem fé nesse único Deus e sempre age de acordo com as minhas instruções. A pessoa que quiser conectar com Deus, ela vai ver nas escrituras as instruções e vai tentar seguir ao máximo da capacidade dela. Naturalmente, ela vai fazer isso. E aí, o que vai acontecer? Ela libera do cativeiro das ações fruitivas, ou seja, é liberado todo o karma. Então, isso é o que a gente deve tentar fazer, ver as instruções de Krishna no Gita, ter fé na devoção em Krishna ou em Deus, e tentar seguir as instruções que são dadas aqui. Se a gente fizer isso, Krishna fala, vai liberar das ações fruitivas, ou seja, do cativeiro. Significa o quê? Vai ser liberado do mundo material. Quem não quer ser liberado do mundo material? Quem quer ficar sofrendo aqui? A não ser que a pessoa é tão tola de falar que a vida aqui é muito boa, ou que ela vai ficar aqui para sempre, não vai morrer, e que ela não vai ficar velha, e nem doença vai vir também, e que ela vai ficar aí esperando a ciência arrumar um jeito o corpo ficar aqui para sempre. Só isso, ou seja, só louco. É a música do é a música do Tribo de Jah, que o vocalista gosta também dos Vedas, até fala sobre Vedas também. Tem uma música que chama Maya, sobre o véu da ilusão, e tem uma música que ele fala: somente um louco não irá realizar que a vida é um sopro, um leve sopro no ar. Ou seja, só um louco vai achar ou vai pensar que pode ficar aqui para sempre. E tem muitos cientistas que ainda pensam que vai conseguir isso. Mas as leis de Deus ninguém muda. Então, se a gente não é louco, é sóbrio, o que a gente vai tentar fazer? Seguir instruções de Cristo, sabendo que esse corpo vai acabar daqui a pouco, a doença vai vir, miséria vai vir, morte vai vir, e vai tentar se livrar desse ciclo. Nascer, envelhecer, adoecer, sofrer e morrer. A gente é sóbrio e entende que a vida significa isso, não fica naquela ilusão, não vou ser feliz agora, esquece o depois, ou vou ficar aqui para sempre. Tudo é loucura, na verdade. A gente entende isso e a gente vai seguir instruções de Cristo para chegar lá. Não tem mistério nenhum, na verdade. Se alguém refletir nisso profundamente, ele vai chegar nessa conclusão. E aí, se ele praticar, ele vai ver que a gente pode ficar feliz até no mundo material, até em Kali Yuga, até no Brasil.
Até no calor, em Kaliuga, no Brasil, a gente pode ser feliz agora e depois da morte também. Então, só usar um pouquinho o intelecto e ter boa vontade, e o resultado da prática diária vai ser esse. Automaticamente essa prática vai vir. Se o entendimento vier, a pessoa vai agir. Primeiro a gente reflete. Se alguém quer fazer alguma coisa, qualquer coisa no mundo, primeiro vem na mente dela, ó, eu quero isso, vou fazer isso. Depois ela vai e faz. Aqui é a mesma coisa. Se a gente entende isso, automaticamente a gente vai começar a fazer, a praticar. Não tem muito mistério, não. A gente, quando fala, a gente é que complica, né? Não tem mistério nenhum. O melhor é não complicar, né? Facilitar as coisas para a gente mesmo. Nem que tem pergunta aí antes, cantar? Não, Prabhu. Oh, dentro. Namo Vishnu Padaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Vishnupadaya Krishna Prestaya Bhutale Srimate Bhakti Vedanta Swami Iti Namine Namo Vishnu Padaya Shiradikaya Priyamani Shishimad Bhaktivedanta Narayana Chinamine Vishnupadaya Padaya, Siradikaya, Vyatmane, Vishimad, Bhaktivedanta, Narayana iti namine. Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Advaita Gadadhara Shiva Sadi Gaura Bhakta Jaya Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhara Shivasadi Gaura Bhakta Vrinda Hare Krishna 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 Hare Hare Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama 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 Hare Hare Krishna 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 Hare 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 Rama Hare
Krishna Krishna Hare 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 Rama Hare Rama 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 Hare 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 Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Rama. Então coloca do seu lado, não coloca do meu. Hare Krishna, Hare Krishna, Krishna Krishna, Hare Hare, Hare Rama, Hare Rama, Rama Rama, Hare Hare. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Nitai Gaura Hari Bo. Nitai Gaura Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Bo, Hari Hari Bo. Jai Shri Guru Gauranga Ganadhika Giridhari Jai. Jai. Shri Guru Pad Padma Om Vishnu Pad Shri Shrimad Srila Bhakti Vedanta Narayan Goswami Guru Maharaj Ki Jai. Jai. Jai Shri Rupanuga Guru Varga Ki Jai. Jai. Shri Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Shri Namacharya Srila Haridas Thakur Ki Jai. Srila Haridas Thakur Mahashaya Ki Jai. Sar Goswami Prabhu Ki Jai. Namaste Koho Shri Krishna Chaitanya Prabhu Nityananda Shri Advaita Gadadhar Srivasadi Gaura Bhakta Vrinda Ki Jai. Shri Shri Radha Govinda Dev Ki Jai. Shri Navadvip Dham Ki Jai. Shri Dham Ki Jai. Shri Arjuna Ki Jai. Shri Bhagavan Shri Krishna Chandra Ki Jai. Srimad Bhagavad Gita Ki Jai. Bhagavan Nrsimhadev Bhakta Prabhat Prahlad Maharaj Ki Jai. Shri Brahma Parvat Ki Jai. Shri Chaturmasya Vrat Ki Jai. Todos os glórias devotos reunidos Ki Jai. Shri Harinam Sankirtan Ki Jai. Jai Gaur Premanande Hari Hari Bo. Haribo. Haribo. Boa noite. Boa noite. Boa noite. Gratidão, Prabhu. Valeu.